be deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Se você estiver com a sua Bíblia, quero te convidar a abrir no livro de 2 Crônicas. Nós estamos falando dele, conversamos sobre ele algumas vezes, alguns momentos. Demos uma parada semana passada. Paramos um pouco no início, da nossa porção. E eu quero te convidar para a gente voltar a refletir sobre esse texto. É um texto muito contemporâneo, muito preciso, muito atual. Eu quero te convidar para a gente pensar um pouquinho nesse texto na noite de hoje. 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo é o 14. O texto é 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo é o 14. Se você estiver com a sua Bíblia, abra. Vamos meditar nesse texto. Só para a gente entender enquanto você abre aí. A primeira vez que nós falamos sobre esse texto, nós falamos sobre o contexto dele, que era quando Salomão tinha acabado de edificar o templo. No capítulo 6, ele faz uma oração, agradecendo a Deus pelo templo, destacando, consolando as pessoas, confortando e consagrando todo aquele processo. E ele pede para Deus intervir, e que seja um lugar, um momento maravilhoso na vida de todos eles. No entanto, só no capítulo 7, que Deus então, no momento de descanso, de noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, estou no capítulo 7, no versículo de número 12, de noite ele apareceu e respondeu a Salomão. E a resposta que Deus deu a Salomão, segundo o texto que nós lemos aqui, do versículo 13 e o 14, era dizendo assim, confira comigo, versículo de número 12, olha o que diz o texto. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que é o que nós vamos falar hoje, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Na primeira vez que nós conversamos sobre esse texto, nós entendemos um pouquinho, e eu quero aqui só relembrar, dizendo para os irmãos que os desafios da primeira vez que nós conversamos sobre eles foram os seguintes. Primeiro, que Deus fez um pacto não só com a estrutura, e em principal nem com a estrutura, fez pacto com as pessoas. Não é porque fizeram um lugar bonito que Deus ia agir, não. Se a vida das pessoas estivessem do jeito que Ele gostaria que estivessem, como são, filhos de Deus, então Ele reagiria, Ele agiria. Então é o pacto com as pessoas. A segunda verdade que nós aprendemos na primeira vez, é que há uma enfermidade sim. Deus precisaria intervir e curar aquela situação, aquela cidade, aquele povo, aquela nação. Deus precisava intervir e era esse o clamor deles. A terceira verdade que nós aprendemos é que o texto mostra a partir dessas palavras precisas, que a gente vai falar um pouquinho hoje, o se e o então, é que essas palavras elas formavam uma colaboração entre o agir do homem com o agir de Deus. Não estamos falando aqui, eu quero só lembrá-los, não é sinergia soterológica, não tem a ver com você fazer para Deus te salvar. Não, tem a ver com maturidade, desenvolvimento, santidade. Deus usar o povo dele que quer ser usado. É diferente, para a gente aprender um pouquinho mais. Na segunda vez que nós conversamos, nós falamos sobre a identidade do povo de Deus. Porque Deus no versículo 14 diz, este meu povo, que se chama pelo meu nome. Falamos sobre duas identidades, identidade vertical. Deus chama a gente de povo dele. Falamos sobre isso, dizendo que nós somos propriedade exclusiva de Deus, povo eleito, nação santa. Deus nos chama de povo, e também as pessoas, identidade horizontal, nos chamam de grupo de povo de Deus, e é isso que o texto nos ensinava, e também nos ensinava dessa colaboração a despeito de nós e do próprio Deus.
E aí hoje eu quero convidar você, a partir dessa vírgula, da segunda parte do texto, quando ele diz, se humilhar. Aqui nós vamos falar sobre 4 verbos importantíssimos, verbos dos quais é colocado com tranquilidade, e talvez nós precisemos trabalhar um pouquinho. Eu quero convidar você para a gente desenvolver uma reflexão sobre essa parte. A primeira vez, essa identidade. Essa segunda, são 4 verbos que cabe a mim e a você. E depois, 3 verbos divinos. Os primeiros 4 verbos, que são tratativas de Deus comigo e contigo, posturas que eu e você deveremos ter, que é o texto nos ensina, e depois 3 das quais, por causa disso, o texto diz, então Deus, e vai fazer outras coisas que nós vamos trabalhar por último semana que vem, para encerrar esse texto. E eu quero te convidar, os 4 verbos, as 4 palavras que nós temos aí, é o verbo humilhar-se, confere comigo, é o verbo orar, é o verbo buscar, e também converter-se. E o converter-se também está ligado com uma outra proposta, dos maus caminhos. Todos esses verbos, de alguma forma, eles estão encadeados, eles estão juntamente ligados com uma proposta real e verdadeira. E aqui, antes desses verbos, ou entre esses verbos, melhor dizendo, nós temos essas 2 condicionais, a palavra se, que ela diz que se o povo fizer, e a palavra então, eu agirei. É a primeira, se o povo fizer, eu agirei. Talvez para alguns de nós, talvez para você também que tem nos acompanhado e assistido e cultuado com a gente nesse tempo, nesse texto, talvez a gente tenha algumas dúvidas. Então eu tenho que fazer para Deus fazer? Não, você tem que entender a vontade soberana de Deus, a vontade específica de Deus, a vontade permissiva de Deus. Não vamos falar sobre isso agora, nós vamos ter muito tempo, mas eu quero te convidar só para entender sobre a nossa responsabilidade sobre esse processo todo. Deus é soberano, isso é verdade, nós não almejamos, não tentamos, e uma coisa não vai excluir a outra. No entanto, quando esse texto nos traz essa observação, e o próprio Deus dizendo como resposta de oração a Salomão, dizendo, se o meu povo se humilhar, orar, me buscar e se converter, então, a partir daí, depois disso, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, o que Deus está dizendo para nós é que esse processo de colaboração, de transformação do mundo, não tem a ver com colaboração de salvação. A salvação é pela graça única e exclusiva, ninguém faz nada. A única coisa que você fez para ser salvo é ser pecador. Ah, mas eu não nasci pecador. Nasceu, então só nasceu, é pecador, já fez a sua parte. O resto é a graça de Deus demonstrada em Cristo Jesus. Mas a manutenção, a transformação da sociedade, o que nós vamos fazer nesse mundo, o ser sal da terra e luz do mundo, o ser discípulos de Jesus, é aquilo que por Ele ter me achado, me encontrado, me transformado, Ele me fez para que eu pudesse ir às pessoas, levar esse evangelho e fazer essa transformação na vida daqueles que estão ouvindo a gente. Essa participação, essa cooperação é que nós precisamos entender que esse texto nos chama à responsabilidade. Para tanto, eu quero só fazer alguns detalhes aqui antes de entrar nos verbos, para a gente guardar. Uma verdade que esse texto nos ensina, é a primeira de hoje, é que essa enfermidade da qual nós falamos na primeira vez, que diz o texto que ele vai sarar a nossa terra, era uma enfermidade, que eu quero que você guarde, uma enfermidade de ambos os lados. Como assim, pastor? Vou mostrar para você. Quando o texto está dizendo que o povo está sofrendo, que o povo está passando por dificuldade, e que eles estão clamando para que Deus sare a terra, logo, prontamente, Deus também manifesta numa palavra para eles, dizendo que, mostrando para eles que eles também estão doentes, que eles também estão aflitos, que eles estão também com problemas das quais precisavam se atenar sobre isso. Por isso que o texto vai nos ensinar que essa enfermidade está tanto do lado de fora, para quem é cristão, ou seja, está do lado de fora, na terra, como também está do lado de dentro, e infelizmente hoje está assim. Por isso eu quero te fazer uma pergunta muito específica para a gente pensar. Você acha, você acredita, qual é a tua reflexão sobre a nossa situação? E quando eu chamo aqui, eu estou chamando a responsabilidade de nós cristãos. Você que é de uma comunidade ou da nossa própria comunidade. Esse diagnóstico que nós estamos fazendo aqui é de que a igreja da atual situação está doente. Ah, pastor, mas como assim está doente? Está. Deixa eu te mostrar alguns dados antes de entrar especificamente no texto e de alguns problemas maiores. Sabe por que está?
nós estamos cada vez mais aumentando o número de cristãos no Brasil, evangélicos, vamos fazer só aqui a parte dos evangélicos, digamos assim, aumentando segundo a estatística e segundo o censo que foi feito. Mas cadê a mudança que está acontecendo no mundo? Cadê a mudança no Brasil? Cadê a mudança na cidade que você vive? As pessoas estão se convertendo de certa forma, mas não estão sendo transformadas, ou seja, nós estamos cheios de igrejas doentes, líderes doentes, pastores doentes, ovelhas doentes, está todo mundo doente, ninguém está fazendo nada, ninguém está transformando nada. E eu trouxe aqui, a despeito desse povo, para a postura do povo que está doente, algumas coisas muito importantes para você analisar e pensar, ver se não cabe uma reflexão aqui. Não cabe uma reflexão aqui para nós. Para isso eu quero te convidar. 3 aspectos apenas sobre esse problema da enfermidade. O primeiro, presta atenção. Eu gosto muito do Marcos Lamones, que tem um programa na televisão chamado Sócio, e ele trata sobre o sócio a partir de um tripé. Pessoas, projeto, pessoas, produto e processo. Pessoas, produto e processo. E eu trouxe essa mesma adaptação, esse mesmo crivo que ele coloca, para a gente pensar um pouquinho. Sabe por quê? Olha os problemas que nós estamos encontrando na enfermidade do povo de Deus. E aqui eu quero chamar você, povo de Deus, preste atenção, como nós provavelmente estejamos enfermos. O diagnóstico que está aparecendo, eu quero chamar a sua atenção para isso. Primeiro, em relação ao produto, que é o Evangelho de Jesus, palavra de Deus, a gente tem ouvido muito falar-se da palavra, mas não é integral a palavra de Deus. Eu não sei se você já ouviu, mas infelizmente nesse tempo, inclusive nesse tempo de Covid, de quarentena, tem muito charlatanismo por aí. Pessoas vendendo a fé mesmo, fazendo com que a fé seja vendida para você alcançar algo. Isso não é evangelho, isso é doentio, isso não tem a ver com o Evangelho de Jesus. Esse produto está errado, Quantas vezes nós vimos também as pessoas falarem da graça barata, essa proposta até de teologia coach, falando que você é possível, que você é o centro, que é tudo a seu favor. Está errado o Evangelho, a palavra de Deus não diz nada disso. Da onde a gente está tirando isso e dizendo isso, pregando isso, nós estamos adoecendo a igreja de Jesus. A igreja de Jesus está doente por causa desse produto que estamos falando, ou que as pessoas estão se utilizando dos púlpitos para falar para elas. Por isso, queridos, é a palavra de Deus pura, mais que isso não precisa, não pode, é única e exclusivamente a palavra de Deus, ela é suficiente para nós. Então o produto está equivocado, as pessoas, as igrejas estão falando do produto que não é o verdadeiro, o que eles estão pregando é genérico, não é original. A segunda proposta que ele coloca, eu quero te convidar para meditação, é sobre o processo. O processo que eu chamo aqui tem a ver com a postura, tem a ver com o processo da igreja. Será que a igreja está sendo relevante? O processo, ou seja, o que nós deveríamos fazer é ser relevante. Jesus mesmo disse que nós somos sal da terra, luz do mundo, e que nós fomos chamados para fazer discípulos. O problema, me parece, por causa desse diagnóstico que eu tenho trazido aqui para a reflexão, de que nós estamos doentes, é que as igrejas não estão interessadas em ser sal da terra e luz do mundo. Parece que as igrejas não estão interessadas em ser relevantes no espaço que estão. Olha a calamidade que está, é perfeito para a igreja ser relevante, é a igreja perfeitamente usada por Deus para fazer diferença nesse tempo de caos, mas cadê a igreja? Onde está a igreja nesse tempo? Pastor, está fechado, mas ela pode ser igreja mais do que esse templo, ela pode ser onde ela está, ela pode fazer coisas, ela pode reagir e agir a essa situação, sendo igreja. Mas parece que nem no caos ou fora do caos a igreja está preocupada com a sociedade. Parece que no tempo atual a enfermidade tem tomado conta do processo nosso de fazer discípulos e nós estamos enriquecendo, fazendo grandes templos, igrejas gigantes, igrejas fechadas durante a semana, igrejas que só abrem para culto. Para quê, irmão? Nós somos relevantes, nós somos chamados para ser relevantes. Então me parece que o processo de fazer discípulos também está equivocado. Não estamos conseguindo responder aquilo que Jesus nos chama. E por último que ele chama, as pessoas. E é o que eu quero te convidar. Você que é membro de uma comunidade, me parece que por causa desses processos, por causa desse produto que a gente tem a partir de informações da televisão, de lives, de cultos, de um monte de pregadores, um monte de lugares ouvindo, parece que as pessoas, os membros, nós estamos doentes. Não só estamos doentes, como também a nossa postura, ela não é a mesma aqui, a mesma lá fora. Eu vejo pessoas, quando você fala que ela é cristã, fala, nossa, aquela pessoa é cristã, está doente.
Por quê? Porque ela não tem sido a mesma coisa o tempo todo. Isso tem feito com que nós, representantes do Senhor aqui na terra, estejamos com o diagnóstico de estar doente. Essa enfermidade que Salomão vai trazer, não é só uma enfermidade que ele achava que era por causa da situação do solo, ou a situação do momento, ou a situação do país, mas Deus vem e revela para nós que o solo vai melhorar, que a situação vai melhorar sim, mas que também havia uma enfermidade no povo de Deus, que precisava de algumas posturas, humilhar, orar, buscar e se converter. Por quê? Porque do jeito que está, não vai funcionar e não está funcionando. E eu quero te fazer um pouco essa pergunta, essa meditação, a partir desses pontos, para a gente entrar nos verbos. Você não acha que talvez a nossa igreja no Brasil está precisando disso? Você não consegue enxergar e ver que talvez estamos doentes sim? O evangelho de Jesus que é pregado na Bíblia parte. Eu vi esses dias uma pessoa falando que Jesus é o Cordeiro de Deus. Maravilha, ele é verdade sim, não tenha dúvida, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus também é o leão da tribo de Judá. Ou seja, cuidado para achar que a Bíblia, ou o Evangelho, ou Jesus é o bonzinho, mas que ele não é justo e não vai olhar para as suas dificuldades e também para a sua displicência em relação a ele. Cuidado, isso não é um verdadeiro evangelho. Evangelho tem que ser integral, puro, bíblico, perfeitamente bíblica, para que possa trazer transformação ao meu e ao seu coração. Por isso, essa enfermidade que nós estamos constatando, o diagnóstico é esse. Eu pergunto, como é que você está? Você membro, você líder, você pastor, você companheiro, você que está nos assistindo, participando com a gente, como é que está você? Você participa desse momento doentio do evangelho no Brasil e no mundo? Ou você tem feito a diferença? Você tem sido aqueles que são sadios no meio, estão procurando, estão fazendo a diferença para que transformem a todos? Reflita um pouquinho, e eu quero te convidar para a gente pensar sobre esses temas, esses 4 verbos que Deus nos orienta a fazer nesse instante. Os 4 verbos que a palavra de Deus nos orienta, o primeiro deles é se humilhar. Esses 4 verbos, ele tem propostas individuais e coletivas. Por isso eu quero convidar você a partir sempre desse pressuposto, individual e coletivo. A tratativa de Deus com o povo dele nunca é só na coletividade, sempre nasce na individualidade e depois tem resultado na coletividade. Guarde isso. Individualidade, a natureza do envolvimento de Deus é na individualidade e a testificação é na coletividade. Guarde bem isso. Vou repetir, a natureza da intimidade, do relacionamento com Deus é na intimidade, a natureza, a base, e a testificação é na coletividade. Pastor, aonde está isso? Vou ainda adiantar um texto para você, só para você guardar na palavra de Deus. Quando Jesus ensina a gente a orar, os discípulos perguntam para ele, onde que a gente tem que fazer? Ensina-nos a orar. João Batista ensinava os seus, todo mundo ensina, os rabinos ensinam os seus talmidins. Como que a gente ora? E Jesus primeiro ensina-nos, Mateus capítulo 6, versículo 6, a orar sozinho, no quarto, intimidade, natureza. E depois, capítulo 6 mesmo, versículo 9 até o versículo 13, oração do Pai Nosso coletivo. Jesus ensinando o princípio, natureza de intimidade com Deus, no individual. Testificação de intimidade com Deus, no coletivo. Guarda isso, e vamos aprender a partir disso. Essa é a cama para a gente entender o primeiro verbo. Humilhar-se. Esse verbo, kanahi, que é no hebraico, a palavra tem a tradução como ser humilde, ser rebaixado, ou estar sob, ou se colocar em sujeição àquilo. E aqui, quando Deus vai falar para Salomão, para o povo reagir, Ele está dizendo, povo, individual e coletivamente, vocês precisam se humilhar. Vocês precisam chorar, vocês precisam se lamentar, vocês precisam reconhecer que vocês não só não são o que são, como dependem de mim para serem o que devem ser. E é tão claro esse texto, porque essa palavra de humilhar-se, ela tem tudo a ver com entristecer-se a despeito de como tem sido. É sair, distanciar-se da soberba. A soberba que inclusive a palavra de Deus, livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz exatamente isso. Deus rejeita, ou Deus fica longe daqueles que são soberbos, mas aqueles que são humildes, Ele os atrai. Ou seja, o próprio Deus, o orgulho não é algo que atrai Deus para perto de nós, e Deus quer reverter essa postura, dessa pobreza espiritual, desse problema que esse povo estava vivendo, para trazê-los a um relacionamento mais profundo, real e verdadeiro com Deus.
E é o que eu quero te convidar, para a gente passar para o segundo verbo. O que é humilhar, pastor? Definitivamente na prática para mim e para você. Quando eu tenho a consciência de que eu preciso me humilhar, eu estou pelo Espírito Santo, tendo a consciência de que eu não sou quem eu acho que eu sou. Eu sou muito menor do que eu acho que eu sou. Essa consciência, eu creio que ela precisa pairar em muito dos nossos ambientes. Tem muita gente doente dentro das comunidades e fora delas, achando que é o que não é, achando que pode o que não pode, achando que faz o que não vai fazer, porque ele acha que ele pode pelos seus próprios braços. E aí vem Deus e fala: você tem que se humilhar na poderosa mão diante de Deus, porque Ele o exaltará. É por Deus que você precisa fazer, não é por mim nem por você, é por Deus. Por isso, essa atitude de entender que é Ele que faz, me leva a me prostrar, a me humilhar, a reconhecer que eu não sou nada sem o meu Deus. Entende isso? Primeiro momento que Deus traz, humilhar. E o segundo é orar. Ah, por que, pastor? Ela vai se encadeando, porque não dá para orar corretamente sem se humilhar. E não dá para só se humilhar sem ter aquele momento de oração com Deus. Ou seja, você se humilha e faz o que depois disso? Ora. É isso que o texto nos ensina, e eu quero te convidar. Essa palavra oração, nesse texto, nesse contexto, é o exercício dessa intimidade, de dependência com Deus. É um exercício que eu e você precisamos ter, fazer, e nunca perder. A própria palavra diz: orai sem cessar. Tessalonicenses vai dizer sobre isso. E eu quero te convidar a entender esse princípio que eu disse lá no início: orar individual e orar no coletivo. Quando nós somos humilhados, ou temos a consciência de que somos humilhados, ou precisamos nos humilhar diante de Deus, aí nós buscamos a Deus. E o primeiro lugar que nós buscamos a Deus é uma questão de lógica, não é numa comunidade, não é numa comunidade. Deixa eu te perguntar, quando você se sente mal, quando você peca, quando você está mal com Deus, quando você reconhece o seu erro, o que você faz? Vai numa comunidade e canta? Não, você quer ficar sozinho, você quer ficar num cantinho, você quer produzir um salmo como o 51 do salmista Davi. Ou seja, qual que é a primeira postura depois de se humilhar que Deus pede que o povo faça? Vá orar. Mas orar onde, pastor? No quarto secreto de Mateus capítulo 6, versículo 6, quando Jesus nos ensina: quando orares, entra no teu quarto, feche a porta, fique ali, e o teu pai que te vê, vai trocar uma ideia com você. Ou seja, no quarto secreto não tem a ver só com o que você fala. No quarto secreto tem a ver com quem você é. Porque orar não tem a ver com falar com Deus. Aprenda isso, querido, nessa noite. Orar não tem a ver com falar com Deus. Orar tem a ver com estar com Deus. Porque pode ser que eu e você, nesse momento de orar, falar com Deus, que nós sempre falamos, eu vou estar ali no meu momento, no meu a sós com Deus, e fico em silêncio. Isso também é oração, porque você está ouvindo, você está quieto, o teu coração está quieto, e o próprio Espírito Santo, na palavra de Deus, diz que quando nós não sabemos orar como convém, Ele intercede por nós, porque vão ter momentos na minha e na sua oração, que não são palavras que vão exemplificar o que nós estamos sentindo, mas isso não é na coletividade que vai começar a acontecer, isso não é individualidade. Por isso eu quero desafiar você, como é que funciona a sua individualidade de oração? Você tem um tempo de oração na sua agenda? Você reserva um tempo para você ficar a sós com Deus? Conversava com uma pessoa esses dias, e ele disse que o a sós dele, diante dessa pandemia, dessa quarentena, estava acontecendo no banheiro, porque os filhos estão lá, ele não tinha um lugar reservado na casa, como graças a Deus eu posso ter o meu, eu fiz na minha casa, pedi para Deus. Escuta essa história. Quando nós mudamos para São Manuel, a minha esposa teve um pedido e eu tive outro pedido diante da nossa casa. A gente estava procurando casa para alugar, e a minha esposa disse assim para Deus, na sua oração e comentando comigo: eu gostaria que a nossa casa tivesse tijolinho à vista. Falei: oh Jesus, minha esposa é uma benção. Mas tem casa, se eu fosse Deus, eu falava: oh, de novo, tijolinho à vista, porque remetia a uma casa que ela morou em Botucatu quando era criança. E a gente até sabe, o irmão dela está morando lá hoje. Casa tijolinho à vista. Falei: tá bom. E você? Eu queria uma casa que tivesse um lugarzinho pequenininho para eu fazer meu quarto secreto, meu quarto de guerra, onde eu coloco a minha poltrona de oração e ali eu fico com Deus. Ah, é? Tá bom, vamos. Procuramos São Manuel. O pessoal que sabe, né, procurou, é difícil achar casa aqui. E procuramos para todo lugar e tal, e entrava e nada. Tijolinho à vista não tinha, e não sei o que e tal. Falei: oh, Jesus, está difícil, né? De repente estávamos lá em Sorocaba,
recebemos uma mensagem de uma pessoa falando: nós achamos uma casa aqui, talvez ela tendo o que vocês querem. A gente queria uma casa que tivesse uma edícula no fundo, que tivesse entrada paralela, lateral, sem precisar entrar na casa, para montar a clínica da minha esposa. E aqui eu já faço merchan, ela é acupunturista, psicóloga, se você está precisando, ajuda nós. Depois que passar tudo isso. E aí a gente precisava dessa casa, que tivesse essa estrutura, essa confecção. Mas aí, mandaram mensagem para a gente, a minha esposa recebeu a foto. Mandaram a foto para ela, e a primeira foto da frente da casa, pergunto para vocês, o que tinha na frente da casa, como é que era a parede da frente da casa? Tijolinho à vista. Ela falou: Isaías, essa é a nossa casa. Eu falei: não, peraí, não é você que vai morar sozinho lá? Eu também tenho que responder, eu quero saber também o meu esquema lá. Falei com Deus, conversamos, se ele atendeu você, por que eu não? Vamos conversar. Brinquei com ela. Viemos de Sorocaba para cá para ver a casa, chegamos na casa, a hora que eu olhei assim, bonita, tijolinho à vista. Você está convidado a vir na nossa casa e ver que é tijolinho à vista, venha conhecer. E aí entramos na casa assim, em primeiro lugar o rapaz foi apresentar, o Fábio, um grande amigo nosso da imobiliária. Entramos na sala assim, olha que sala grande e gostosa tal. Aí entramos, tinha um banheiro assim, aí eu olhei assim, falei: nossa, que legal, a cozinha, fui entrando tal. Aí eu voltei para a sala, e virei à esquerda. Na entrada estava ao meu lado direito. A hora que eu voltei da sala, olhei à esquerda e perguntei: o que é isso aqui? Aí ele falou assim: isso aí é um cômodozinho pequenininho, não é utilizado, acho que ninguém vai usar isso. Aí eu olhei para a Angélica e falei: esse é o meu lugar, essa é a minha resposta. Então, tem tijolinho à vista e tem meu quarto secreto, onde eu coloquei as minhas fotos da temporada, de todo mundo, de Maringá, de Sorocaba, de Botucatu, todo mundo está lá, de São Manuel, meu lugarzinho para sentar, oração, meu violão, meu quarto secreto. Ou seja, o que eu estou dizendo tudo isso para você, vem em casa conhecer, vai em casa conhecer o nosso quarto secreto, a nossa casinha de tijolinho à vista, você será muito bem-vindo. Mas o que eu estou dizendo para você, é que se você não colocar como prioridade, você nunca vai ter um lugar. Se você não conseguir identificar aquele lugar que vai ser meu, eu quero fazer desse mesmo lugar a minha cadeira, aqui eu encontro com Deus, aqui eu converso com Deus, aqui eu choro com Deus, faça isso, é um momento de oração, de intimidade. É ali que a natureza da oração vai começar a tomar forma e raiz sobre a tua vida. Caso contrário, essa oração coletiva que a gente tem aqui, que o pastor ora, que o irmão ora, você ora, os outros oram, isso não vai produzir natureza de raiz na tua vida. Vai ter momentos que você vai fazer isso e você vai perder, por quê? Porque não tem natureza, não tem raiz, não tem intimidade. E aí, querido, eu quero te convidar a pensar. Muitas pessoas, inclusive pessoas que não conhecem a Deus e não acreditam em Deus, dizem que o momento de oração ajuda nas nossas preocupações. E a própria palavra de Deus diz que as nossas ansiedades lançar sobre Ele através das súplicas e orações. Ou seja, você está ansioso e está orando de menos, talvez você está ansioso demais e a tua balança, porque do outro lado a oração está de menos. Oração nos ajuda com ansiedade, preocupação, conflitos. Está chorando, ore uns pelos outros. Está doente, ore. Está cansado, ore. Ou seja, tudo se responde com oração. É o princípio dessa postura que a gente precisa ter. E aqui Deus chama o povo a uma oração, e o povo tenta responder, e o povo responde a essa oração. E eu pergunto para você, querido, como é que anda a tua intimidade de oração? Teu lugar secreto. Eu separei algumas frases, eu quero que você guarde, anote para você pensar. Olha que frases lindas sobre oração. A primeira é a frase do Agostinho, que ele diz assim: a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. A oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. Pergunto, que tipo de sede tu tens? Está com sede de Deus? Olha a segunda frase que eu guardei aqui. A oração é o antídoto para todas as nossas aflições, dizia João Calvino. As orações, ou a oração, é o antídoto para todas as nossas aflições. Como é que você tem lidado com ela? Terceira frase que eu quero que você guarde, John Burgon, ele diz assim: a oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado seduzirá tanto o homem a parar de orar. Como é que tem sido essa balança, essa gangorra para você? E a última frase, C.S. Lewis, quando ele diz: as minhas orações não têm a tendência ou a petulância de mudar Deus, mas sim de mudar a mim mesmo. Consciência de intimidade com o Pai, no quarto secreto. Isso é oração. Pergunto para você, como é que você funciona nesse princípio? Como é que funciona na sua vida o verbo orar? Você ora, conversa com Deus, tem seu quarto secreto? No coletivo eu acredito que você faz, apesar desse tempo não estamos fazendo. Mas eu pergunto, que tal você agora trazer a memória e começar a intimidade de oração
a partir da sua natureza, que é na intimidade, no dia a dia, no pessoal com o Pai. Terceiro verbo, e aqui nós partimos para o penúltimo verbo, que é buscar. A palavra diz buscar, bagar em hebraico, quando ele diz buscar a minha face. E aqui é muito importante a gente lembrar que não é buscar qualquer coisa, não é buscar Deus, não é buscar o que quiser de Deus, mas é buscar a face de Deus. E eu tenho visto, e aqui não só naquela época, mas essa palavra buscar a Deus, buscar a face de Deus, tem a ideia de desejar Deus, de buscar, requisitar Deus para perto de si. E nesse texto, nessa expressão, é a ideia do direcionamento, da intencionalidade. Eu vou para buscar Deus. Eu vou para buscar Deus. E isso é muito bonito, muito lindo, porque nos Salmos, tanto no Salmo 105 quanto no 27, ele diz assim: a teu respeito, diz o meu coração, buscarei a tua face, a face do Senhor eu buscarei. No Salmo de número 105, versículo 4, recorra ao Senhor e ao seu poder, buscarei a sua presença, a sua face o tempo todo. Ou seja, o que os textos estão dizendo para nós é que Deus queria produzir no povo e queria que o povo tivesse essa ação de buscar a Deus, mas buscar a Deus de verdade, buscar a face de Deus, não só buscar a Deus. E isso me parece um pouco doentio no tempo de hoje, esse verbo, porque eu não sei o que você tem pensado, mas parece que muitas pessoas, talvez não seja o seu caso, me permita fazer essa reflexão contigo. Por que você busca Deus? O que você quer com Deus? Você quer a Deus ou você quer o que Deus pode dar a você? Esse é um problema muito da nossa enfermidade. Muitas pessoas vêm na comunidade, vêm na igreja esperando o que Deus pode dar, só querendo a bênção de Deus, não querem o Deus da bênção, eles querem a bênção do Deus. E aqui, só para você entender, é aquele processo todo que nós temos na cruz, quando Jesus no meio, ladeado por dois ladrões, um fala para ele, sai daí, livra nós também, e o outro, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O primeiro, quando ele diz, sai daí, livra-nos, ele quer ser liberto, ele quer a bênção do Jesus, o Cristo, mas ele não quer relacionamento com o Cristo. Parece que muitos da nossa comunidade hoje estão assim, querem Deus pelo que Ele pode dar, e não pelo que Ele é, não por quem Ele tem sido na nossa vida. Do outro lado, o outro ladrão, só diz, lembra-te de mim, não precisa me tirar daqui, fazer nada, eu só quero estar contigo, como Enoque andou com Deus, como Noé achou graça diante de Deus, olha que maravilha. E eu pergunto para você, o que Deus está querendo trazer naquele tempo para o povo, e para mim, para você, nesse tempo de enfermidade que estamos vivendo, para sarar a nossa vida e depois a nossa terra, é que nós estamos buscando a Deus pelo que Ele é, ou buscando a Deus pelo que Ele pode dar. Pastor, mas Ele não pode dar, Ele pode dar, mas não faça disso o meio para buscá-lo. Busque pelo que Ele já te deu, busque pelo que Ele é, busque pela transformação na sua vida que já aconteceu. E consequentemente é óbvio que você vai ser abençoado, fortalecido, guardado, mas e se não for, continue adorando a Deus. Quero que você recorde Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando Nabucodonosor chamou e disse para eles assim, queridos, agora vocês vão poder se dobrar de novo, eu vou pedir para tocar de novo e vocês vão se dobrar, se prostrar diante de mim. Aí eles disseram, sabe o que? Tu está de brincadeira, né, rei? Não vamos, não vamos. E olha a oração, olha a palavra deles para o rei. Se Deus quiser libertar, Ele pode. E Ele pode fazer o que vocês quiserem. Ele pode fazer isso, aquilo, Ele pode. Mas se Ele não quiser, não tem problema, nós vamos continuar adorando e não vamos nos prostrar diante de Ti. Sabe o que é isso? É buscar a face de Deus. É desejar Deus, não importando aquilo que Deus vai me dar. Não sabendo se Ele vai me dar o que eu quero ou se Ele quer, mas tendo consciência que Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Por isso eu desafio você, busque a face de Deus, busque a face de Deus, que aí você vai buscá-lo com integralidade, intencionalidade e com inteireza de coração, como diz a palavra. E por último, o quarto verbo, que é o verbo converter-se. E aqui não tem apenas uma instrução de converter-se, que a palavra converter-se aqui é só retornar ou voltar, não. A palavra aqui tem uma conversão específica. E a palavra, de fato, é converter-se dos seus maus caminhos. Ou seja, converter-se dos seus tipos de procedimento que hoje estão tendo, que não fazem o que precisam fazer e não dão o resultado que precisa ter. Ou seja, Deus está empurrando um pouquinho mais,
pedindo para eles se humilharem diante dele, se humilharem de verdade, e aí começarem a ter um relacionamento de intimidade, oração, e depois buscar a Deus, depois de orar, de ter essa transformação em si como natureza, na intimidade com Deus, buscá-lo, mas buscar pelo quem ele é, porque você encontrou ele no quarto de oração. Buscá-lo quem ele é, porque no quarto de oração já teve intimidade. Quem busca pelo que ele pode fazer, não tem intimidade no quarto de oração, lembra-se disso. E depois de buscá-lo a face, a gente, olhando para Deus face a face, nós somos revelados como que um espelho, a nossa fragilidade, os nossos erros, os nossos pecados, tudo é descortinado, e nós começamos a enxergar o que nós precisamos mudar. E aqui eu quero chamar a sua atenção, quando o texto mostra converter dos seus maus caminhos, ele está dizendo, converta a sua postura, converta-se dos seus pecados, deixe de fazer aquelas coisas que você tem feito. E aqui eu quero te convidar a uma reflexão muito simples. Pecado na nossa vida como cristão, ela precisa acontecer como um acidente, não como algo corriqueiro. Quando nós nos convertemos, quando nós em Cristo nascemos de novo, o pecado sim, ele continua, ele aparece, Satanás está ao nosso derredor querendo pegar, somos tentados, enfim, nós estamos ali, mas cada vez menos, o pecado se torna um acidente, e não um exercício diário da minha e da sua vida. Mas infelizmente, por causa da nossa enfermidade, muitas pessoas estão assim, enfermas, por quê? Porque não se converteram dos seus maus caminhos, continuam fazendo as coisas ruins, continuam fazendo as coisas erradas, e por estarem fazendo as coisas erradas, acabam se prejudicando, e prejudicando quem está perto delas. Por isso eu quero te convidar a esse pensamento. O que você tem feito? O que você tem feito que você deveria parar de fazer? Você sabe o que Deus está falando com você? O que você tem feito? Ou melhor, uma outra expressão, o que você tem visto que você não deveria ver? Você que é das redes sociais, você que tem grupos de WhatsApp, você que tem um monte de opções nas suas mãos, o que você tem visto que você não deveria ver, que você precisa se converter dos seus maus caminhos? O que você está ouvindo que não deveria ouvir diante das pessoas, no grupo de pessoas? Onde você está indo que não deveria ir? Pensa. Converter das suas posturas, o que você está fazendo, o que você está pensando, quais são as suas atitudes das quais você precisa se converter. Pergunto para você, como é que tem funcionado isso? E você sabe, e Deus está falando ao teu coração, o que nós precisamos mudar para Deus sarar-nos dessa nossa enfermidade. E você sabe qual é o caminho, você sabe, e eu desafio você a não fugir, não fuja, enfrente. Acerte-se, faça um acerto com Deus, converse com Deus. Eu quero te convidar, para a gente concluir. O desafio de Deus para nós é integral. O que Deus quer fazer na minha e na sua vida é uma transformação e sarar a nossa terra a partir de um povo sarado. Sarar a nossa nação a partir de uma nação sarada. Sarar o nosso país a partir de uma família sarada, pastores sarados, líderes sarados, ovelhas saradas, famílias saradas, ou seja, Ele quer usar pessoas que estão saradas nele, que encontraram nele a conversão, que encontraram nele a restauração. É esse tipo que Deus quer transformarmos e curar-nos nesse processo de 2 Crônicas 7,14, para que então Deus possa reagir. Ou seja, a palavra é para você, é para mim, é para nós nessa noite. Quanto igreja brasileira, como nós estamos nos tornando? Quem nós somos? Será que Deus pode nos usar? Será que a despeito desses 4 verbos, humilhar, você faz parte disso? Orar é um exercício que você faz? Buscar a face de Deus, independente do que Ele dá, é você que se identifica com isso? E se converter das suas ações, suas posturas, seus maus caminhos, você tem vivido isso? Eu quero te convidar. Jesus hoje nos chama a um convite: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o que Ele está chamando a gente é para se humilhar. Reconheça, vamos reconhecer: Senhor, nós não somos nada se não for a Tua graça. Nós dependemos única e exclusivamente de Ti na nossa vida. Também ore. Faça um desafio com Deus, coloque a sua agenda, decida na sua agenda, organize a sua agenda a despeito dela, deixe um espaço para você ter intimidade e aumentar a natureza da oração na sua vida, que é você e Deus tão somente. Faça isso, não deixe para amanhã, para depois, não, faça hoje, decida agora, a partir dessa ânsia de Deus, ânsia por Deus, buscar a face dele, busque por quem Ele é,
Não faça barganha com Deus. Não faça, não precisa disso. Deus quer te abençoar. Ele diz que Ele pode abençoar a gente infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas não vá atrás dele porque você quer algo dele. Vá atrás, seja perto, busque a face, porque você o ama, porque Ele é Deus soberano sobre tudo e sobre todos. E por último, vamos nos converter. Volte para o Pai. Vamos nos converter. Estamos indo para lá, vamos fazer a conversão. Estamos indo para lá, está errado, vamos fazer a conversão. Vamos mudar, vamos voltar. E ao voltar, chegar perto de Deus, desafio você a junto com a gente pedir: Senhor, nos cura. Nos cura. E quando Deus nos curar, então Ele vai continuar nos usando, curando e nos usando para transformar a nossa nação. Que Deus assim nos abençoe, a mim e a você e a todos nós, para que respondamos a esse chamado, a esse desafio de Deus para a nossa vida. Um desafio onde Ele nos chama a uma responsabilidade, a uma transformação, a algo diferente que Ele quer fazer comigo e contigo.